Estamos de volta com Conexão. Hoje a Sofia e o Christian aqui com a gente. Sofia e o Christian são chilenos. Agora, Sofia, como foi que começou assim a música? Como foi que você... como que surgiu a música? Você sempre cantou desde criança? De criança eu cantei, mas nunca sozinha. Ainda não canto sozinha. Mas eu conheci Christian na universidade e começamos a tocar violão juntos. E agora estamos aqui. Ah, que ótimo. Tem algum trabalho, CD? O pessoal quer saber, tá curioso aqui. Tem uma página web. Você fala assim? Pode falar qual que é. E é o meu nome. .com. Sofia.com. Sofia Cáceres. Sofia Cáceres, está aparecendo aí na tela, .com. Se você quer conhecer um pouco mais do Ministério da Sofia. Sim. E ali vocês podem descarregar a música gratuitamente. Sim. Que legal, olha aí, fica a dica. Então acessa aí, Sofia Cáceres, não é isso, Sofia? .com, e você vai ter acesso aí ao trabalho e ao Ministério da Sofia e do Christian. Bem, hoje você já acompanhou, nós estamos falando sobre a independência do Brasil, né? Revelando aí alguns mitos. Você que na escola não teve tanto sucesso com história e deixou passar essa matéria, hoje a professora Denise está aqui, está esclarecendo tudo pra gente. Você pode participar, interagir e mandar as suas perguntas. Eu quero mandar um abraço para o Bruno, que está conectado com a gente, para a Sara, a Raquel Queiroz também, tem mais gente, deixa eu mandar um abraço aqui, para o Rafael também, a Laura Martins, a Ianca está com a gente também e para a Andressa, um abraço para vocês. Agora eu quero saber, Denise, o povo, ele teve participação na independência do Brasil também? O povo em si, não. Quem teve participação foi a elite, que se considerava brasileiro já nato, muitos deles nascidos no Brasil, que engrossava o movimento nativista. Mas o povo ele tomou consciência pelas informações da imprensa e muito pelo boca a boca também. Mas não teve... Na verdade, o processo de independência do Brasil não foi um processo revolucionário. Não teve guerra, não teve luta, não teve um sanguinho derramado. Nada. Por isso que foi necessário construir a imagem de Dom Pedro I como herói, porque não tinha. Dentro dessa característica de herói do próprio século XIX, do próprio romantismo, esse herói de bravura e tudo mais, não teve luta para ter bravura. Então, o povo não sentiu diretamente, mas foi informado logo depois, assim como aconteceu também na República. O povo não sentiu diretamente, mas foi informado logo depois. Certo. E o desfile cívico? De onde vem essa cultura do desfile cívico, né? Ontem várias cidades aí, escolas, a polícia também, né? Vai representando o Estado. De onde vem essa cultura do desfile cívico? O desfile cívico também é uma comemoração característica da República, mas que foi reforçada no governo Vargas e ganhou mais força ainda durante a ditadura militar. É a representação do cívico do brasileiro em si, como cidadão e tudo mais, mas ligado a essa característica de governos mais autoritários e mais fechados numa tentativa de criar uma identidade brasileira forjada, de fato. E tanto é que essa comemoração ela é marcial. As pessoas desfilam de forma marcial. Tem banda marcial tocando. Tem cavalos da Força Armada passeando. Então, é um desfile voltado mesmo a essa visão um pouco mais autoritária dos governos. É uma herança dos governos autoritários brasileiros. Certo. E que se perpetua, né? E que acabou se tornando parte da nossa cultura também. Faz parte. Assim, algumas pessoas esperam desfile cívico, outras nem lembram que tem. Algumas cidades não têm. Por exemplo, Paulínia, de onde eu venho, não tem desfile cívico, mas acaba sendo tradicional. As escolas participam, as escolas estaduais participam, que também é uma tradição desse governo mais autoritário. Alguns núcleos sociais também participam. Então, acaba virando uma cultura. E essa cultura também do hino nacional nas escolas, tem a mesma linha do desfile cívico também? A mesma linha. Tanto é que ela deixa de ser uma prática obrigatória depois da redemocratização do país. Ainda acontece em várias escolas, principalmente as escolas municipais. Mas, durante o período tanto o período Vargas quanto o período da ditadura ou do regime militar,
para mudar o termo, isso era obrigatório. Então, todo dia tinha que cantar o hino nacional e um determinado dia da semana tinha a cerimônia da bandeira. Sim. Então, isso é uma tradição do regime militar. Inclusive, tem uma pergunta aqui do José de Lima, já que você falou na bandeira. Ele quer saber o seguinte: o que significa ordem e progresso na bandeira do Brasil? Ordem e progresso, essa bandeira que a gente tem é uma bandeira da República, né? Certo. Então, ordem e progresso seria o lema da República brasileira. A bandeira do Império é outra bandeira. Aham. Ela se modifica quando a República é instaurada, cai a monarquia, a bandeira outra bandeira é criada. Então, o Brasil é um país de ordem, um país de progresso. O Brasil vai crescer nas mãos dos republicanos. É essa a ideia da bandeira. Certo. E o que mudou politicamente no país depois da independência do Brasil? A independência do Brasil foi fundamental para cortar as relações de dependência comercial com Portugal. Então, todos os tratados que Portugal mantinha, de navegação marítima com a Inglaterra, outros tratados de comercialização interna, taxação de produtos, proibição de entrada no país de determinadas nacionalidades, tudo isso caiu por terra a partir do momento que o Brasil se declarou independente. E aí as leis internas começaram a vigorar em favor da elite brasileira. Isso foi a maior mudança. Agora, qual é a importância do jovem, né? Ele entender, compreender a dinâmica, a história do seu país? É fundamental, né? Porque entender de onde a gente vem faz com que, no mínimo, o nosso olhar seja um pouco mais crítico. Entender qual que é o processo histórico no qual a gente está envolvido. Porque, por exemplo, estamos aqui hoje em 2014, vésperas de uma eleição, com vários argumentos que, se você não souber a história, não sabe entender. Então, mais do que essa ideia de que a história pode ensinar o futuro, a história serve exatamente para que a gente entenda o porquê algumas coisas estão acontecendo. Porque fazem parte de um processo. Então, por que o discurso desses políticos, o porquê a crítica a determinado discurso dos políticos, faz parte da história do Brasil. Então, entender a história do Brasil, entender qual a origem do povo ao qual você faz parte, facilita para senso comum, para você não seguir o senso comum do tipo brasileiro é tudo preguiçoso, tudo mau caráter, e só quer saber de carnaval, né? Desonesto. Isso é senso comum. Será que é assim mesmo? Ou será que isso foi construído como narrativa e como identidade brasileira? Outro exemplo. Brasileiro, imagem do brasileiro, carnaval. Será? Então, o Brasil tem muito mais do que isso. Isso daí são discursos construídos em algum momento da história e que foram tomados como verdade. Assim como o quadro do Pedro Américo foi tomado e ainda é utilizado muitas vezes como um tipo de representação do nascimento da independência do Brasil. Como aconteceu? Aí todo mundo olha para o quadro e descreve a independência como aquele ato heróico, momentâneo e sem um contexto mais geral e sem um tempo mais longo que ocorreu. Então, tudo isso a gente só consegue entender se a gente entende um pouco da história do país. Certo. Além da mudança política que nós tivemos alguma mudança social também? A mudança social principal é que, a partir do momento que você tem independência, cria-se a necessidade de construir a ideia de um Brasil e a identidade de um povo brasileiro. E aí também se cria, pelas mãos do imperador, alguns órgãos, principalmente pelas mãos do Dom Pedro II, alguns órgãos fundamentais na construção dessa imagem do brasileiro, que é o IHGB, que vai construir a história do Brasil. É um órgão que nasce em 1839 para escrever oficialmente a história do Brasil. Ou seja, o imperador nomeia um historiador, que é um historiador alemão, para escrever a história do Brasil, porque é necessário ter uma origem. Junto com essa história oficial do Brasil, a Escola de Belas Artes, a Escola Imperial de Belas Artes, também é criada em 26, e aí esses pintores vão ter o ofício de criar a imagem do Brasil pelas artes.
Isso acontece também com o Conservatório Nacional e principalmente no meio da literatura. Então, a literatura romântica, chamada de literatura indianista ou indigenista, ela acaba construindo o mito do Brasil de origem, que é também o que está acontecendo na Europa nesse mesmo período, que é o período que a gente considera como período romântico, de encontro da origem dos países. Então, na Europa, a origem que os escritores encontraram foi a Idade Média, aquela Idade Média que a gente estuda na escola também meio mitificada, né? Os grandes cavaleiros e tudo mais. Aqui no Brasil, a origem foram os índios e o branco. Por isso que o José de Alencar escreve o Guarani, que tem o peri, o índio puro, bom de coração, o verdadeiro ser humano, e o branco português, representado pela Ceci. Então, o Brasil nasce da junção do índio e do branco. Isso é muito forte, porque cria o mito do brasileiro, cria o mito do Brasil, cria uma identidade. E acaba sendo disseminado, e as pessoas, apesar de muitas delas não terem acesso a essas leituras, através do boca a boca, essas ideias ganham amplitude. São disseminadas. São né? bastante disseminadas. Até hoje, né? Então, muito do que a gente entende por brasileiro, de certa forma, foi construído intencionalmente nesse processo. De forma equivocada, né? É uma narrativa, né? É uma construção narrativa que depois vai ser reforçada com a República, com o aparecimento de outros heróis, como Tiradentes, que até então não era lembrado, ninguém nem lembrava que houve alguém que morreu no século XVIII, e vai ser retomado na República como herói brasileiro. Isso tudo são construções. É por isso importante o jovem, principalmente, ter acesso a essa outra história, essa história com vida, Sim. que explica muitas das coisas que a gente ouve falar ou que a gente vê no cotidiano. Mas toda história precisa ter um mito? Assim, é necessário ter essa construção do mito? Que às vezes não foi nem foi realidade, né? Mas é preciso ter essa construção? A sociedade ocidental costuma ter os seus mitos. E não é um papel só do século XIX. O século XIX, na verdade, ele elege vários mitos. Quer dizer, ele recupera nomes. Por exemplo, a Cleópatra, Júlio César. Aí ele inventa alguns que acabam fazendo parte do imaginário de uma forma quase verdadeira, como a narrativa do Ricardo Coração de Leão e tudo mais. Mas isso faz parte da cultura ocidental. Essa necessidade de representatividade, né? A sociedade ela é representativa, né? Principalmente pautada nas artes como a poesia, a narrativa e tudo mais. E a história acaba nascendo desse eixo entre filosofia, poesia e estudos do passado. Tá, ok. Estamos estudando aqui sobre a independência do Brasil. Vamos para um rápido intervalo. Manda suas perguntas aqui, eu quero ler. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já.